boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos, numa segunda-feira de feriado, mas os nossos trabalhos não param, os nossos encontros também não, especialmente nesse momento em que precisamos estar mais conscientes, mais conectados, e mais uma vez estamos unidos nessa corrente de amor, de compreensão, para nos conectarmos com frequências mais elevadas, nos centrarmos e começarmos a nossa semana mais alinhados com aquilo que desejamos dessa semana. Como sempre, vou convidá-los para pararmos um pouquinho, nos desconectarmos do dia, vamos fechar os olhos, inspirar profundamente. Expirar, liberando todo o ar que existe dentro dos nossos pulmões, todo o ar que está circulando no nosso sistema. E com a liberação do ar, vamos percebendo a desconexão com as frequências que não pertencem à nossa programação original. Vamos nos desconectar das atividades do dia, das preocupações, das situações desarmônicas que possamos ter enfrentado, das ansiedades, nos desconectar de pensamentos que estão presentes e dificultam a nossa entrega. Inspirando profundamente, imaginando o ar entrando nos nossos pulmões, uma linda cor violeta que promove a limpeza profunda e a transmutação das nossas frequências em desequilíbrio. E esse ar vai além dos nossos pulmões, chegando a cada uma das nossas células, permitindo o relaxamento do nosso corpo físico, a liberação dos nossos corpos energéticos, para que eles possam se harmonizar. Vamos imaginar uma linda luz branca no topo da nossa cabeça, penetrando pelo nosso chakra coronário, descendo como um feixe de luz brilhante e contínuo, passando por cada um dos nossos chakras, harmonizando e equilibrando esses centros de força tão importantes e descendo em direção aos nossos pés, onde esse feixe de luz transpassa e transcende o nosso corpo físico, penetrando no solo, indo em direção ao centro da Terra, onde são descarregadas todas as frequências densas para serem transmutadas e retornarem ao nosso plano como energia primária, através da generosidade da nossa Mãe Terra, esse planeta tão amoroso que nos acolhe, que é o nosso lar, que nos recebe e nos fornece tudo aquilo que necessitamos para essa experiência. Vamos inspirar paz, expirar gratidão pelo nosso plano, gratidão por essa experiência, gratidão pela oportunidade de estarmos juntos aqui e agora. Lentamente, vamos sentindo as dimensões do nosso corpo físico através de pequenos movimentos das mãos, dos pés, sentindo o nosso corpo, lentamente abrindo os olhos, mais leves, mais equilibrados e mais harmonizados. Agora podemos iniciar a nossa conversa de hoje,
com a presença no aqui, no agora, o momento em que a gente para e está junto para trocarmos algumas ideias, acolhermos algumas reflexões, para que elas possam impulsionar a nossa ampliação de consciência, nossa expansão de conhecimentos, e com conhecimentos expandidos a gente possa ter mais ferramentas e mais lucidez para a nossa jornada evolutiva. Hoje nós vamos falar de um pilar fundamental do nosso processo evolutivo, que é a nossa autorresponsabilidade. Nossa autorresponsabilidade, ela anda de mãos dadas com o autoconhecimento e com a expansão de consciência. Eu acredito, na verdade eu tenho quase certeza, que são as grandes ferramentas que nós temos à nossa disposição para seguirmos a nossa jornada evolutiva com possibilidades de avançarmos nos nossos processos de crescimento. Primeiro, que conforme a gente vai expandindo a nossa consciência e vai adquirindo conhecimento, nossos horizontes vão ficando mais amplos, nossas habilidades de empatia, de compaixão, de resiliência, entre tantas outras, vão se tornando mais possíveis. E quando nós temos uma consciência muito restrita, horizontes muito obtusos, é difícil a gente se enxergar no lugar do outro e ser empático, é difícil a gente ter lucidez, porque a gente enxerga só uma foto, não enxerga um filme, é difícil a gente praticar muitas dessas competências e dessas habilidades que a gente pode ter, né, e que muitos podem nos auxiliar ao longo dessa nossa caminhada. Por isso que eu acredito que são ferramentas bem importantes, né? A gente trabalhar focado nessa ampliação de consciência. Claro que cada um ao seu tempo, cada um com as suas possibilidades, mas seguimos, temos esse norte. E a autorresponsabilidade é o nosso grande guia, né? Mas também uma ferramenta que assusta muitos. Muitos de nós ficam assustados quando a gente entende que tudo funciona baseado na nossa autorresponsabilidade. E realmente, num primeiro momento, a autorresponsabilidade pode ser assustadora, ela é assustadora, a partir do momento em que a gente adquire a consciência de que absolutamente tudo o que nós vivemos são consequências ou experiências necessárias em função de situações que nós mesmos provocamos em algum momento da nossa existência, seja nessa experiência ou em experiências anteriores, e que tudo que está por vir também é resultado da nossa autorresponsabilidade, também dá aquele uau, que medo! Por outro lado, se a gente entende essa mesma situação com um olhar de que nós não somos passivos com relação ao que nos acontece, nós não estamos predestinados ou fadados a viver algo, e que a nossa autorresponsabilidade em assumir aquilo que está sendo apresentado, aquele aprendizado, aquela oportunidade que está sendo apresentada para nós, muda positivamente as experiências que nós vamos viver, é libertador, porque eu sei que eu não sou refém de nada, eu não sou refém do universo, eu não sou refém de uma força maior, eu não sou refém do outro, eu não estou passivamente sujeito a que coisas do externo aconteçam para mim. Se eu tenho autorresponsabilidade, com a minha autorresponsabilidade eu tenho o potencial de mudar os meus padrões, e mudando os meus padrões eu mudo as dinâmicas que eu vivencio, isso é libertador, eu não dependo de ninguém. É uma decisão única e exclusivamente minha. Pode ser muito difícil, pode ser muito penoso, pode levar tempo, mas só depende de mim. Não existe nada mais frustrante, eu acho que é essa palavra, do que nós queremos fazer algo que a gente não pode fazer porque depende do outro. Imagina se a nossa evolução dependesse do outro e o outro simplesmente não está a fim de evoluir.
frustrante demais, mas não é assim. A minha evolução depende única e exclusivamente de mim. E apesar do outro, apesar da postura que o outro resolve ter, a partir da autorresponsabilidade que ele tem com o seu processo evolutivo e consigo mesmo, apesar das posturas que o outro tenha, eu posso evoluir, se assim quiser, porque eu sou responsável por mim, sou autônomo e sou independente em termos de jornada. Então nós temos que entender a autorresponsabilidade, né? Eu queria ter lido no início, eu comecei já a falar, é um textinho que diz o seguinte: quando você está em seu devido lugar, fazendo a sua tarefa específica, fazendo o que deve ser feito, o que precisa ser feito, da forma que necessita ser feito, não existe conflito. O plano divino tem condições de se realizar com perfeição. Esse texto se encaixa perfeitamente nisso que eu estou, nessa conversa que nós estamos tendo, porque o plano divino, ou o plano do universo, ou o plano da força maior, aqui a gente não entra em nomenclaturas que bloqueiem, a gente amplia o máximo para que todos possam ser acolhidos, né, porque a realidade é única, ela é universal. O plano divino, o que a gente chama de plano divino, é o plano do universo que trabalha em prol da nossa evolução. Esse é o plano divino, que todos evoluam, que todos possam evoluir, que todos possam chegar lá. Esse é o plano divino. Então, quando nós estamos no lugar que temos que estar, que todos estamos, fazendo aquilo que deveríamos estar fazendo, do jeito que precisa ser feito, o resultado é um só, é a evolução. Mas isso a gente precisa de autorresponsabilidade para assumir que eu estou aqui agora e que o que se apresenta para mim é o que precisa ser feito. E qual é a melhor forma de se conectar com isso? Qual a melhor forma de lidar com essa situação? É esperneando, ficando birrento, falando que eu sou vítima do mundo? Ou encarando aquilo que se apresenta e tentando entender o que de bom, o que aquela oportunidade está me oferecendo em termos de aprendizado, para que assuma de vez aquele aprendizado e possa partir para o outro. Porque já conversamos aqui, né, que uma lição não aproveitada irá se reapresentar com outra carinha, né, e de novo, porque se ela se apresenta é porque a gente tem a necessidade dela. Então estamos aqui falando de autorresponsabilidade. E é muito comum nós não queremos assumir a autorresponsabilidade. Porque a partir do momento que entendemos que tudo que fazemos é para nós e somente para nós, embora reverbere nos outros, não queremos assumir. Tem responsabilidades que parecem complexas demais. E aí a gente quer dar um jeitinho de terceirizar a responsabilidade pela nossa evolução. É aquela pessoa que vai... Muitos de nós, aquela pessoa pode ser eu mesmo, podem ser vocês, né? Aquela pessoa a gente põe genericamente, que vai numa determinada terapia e acha que aquela terapia é salvadora e vai resolver os problemas dela. Que através daquela terapia que ela vai evoluir. Ou que através daquele profissional que ela vai conseguir enxergar a vida de outro jeito. Mas ela não quer fazer a parte dela. Sem esquecer que tudo que se apresenta são oportunidades, seja através de um profissional, seja através de uma técnica, seja através de uma dificuldade, de uma situação ou de um conflito familiar. Tudo o que se apresenta para nós são ferramentas de crescimento, com as mais diferentes fantasias, com as diferentes roupinhas, mas tudo é oportunidade de crescimento. E quando a gente não assume a autorresponsabilidade, a gente fica patinando no mesmo lugar e não consegue efetivar ou executar o que precisa ser executado. Eu gosto de exemplos, sou uma pessoa visual, vocês sabem disso, então venho aqui dar uns exemplos. Quando a gente
chega para essa experiência, é como se nós tivéssemos adquirido um computador de última geração. Perfeito, top de linha, somos nós. Um sistema com potencial de funcionamento perfeito para executar todas as tarefas que precisam ser executadas nesta jornada. Quando recebemos este computador, o que nós fazemos com este computador? Começamos a instalar programas e fazer conexões que a gente acha que são boas. Muitas vezes sem conhecimento, muitas vezes sem consciência, sem perguntar o porquê que a gente está fazendo aquilo. Ah, vou baixar tal programa? Pá, ok. Não nem leio o que está escrito naqueles milhares de contratinhos? Concordo. E, eu estou aqui, eu preciso de internet, nem sei se essa rede é segura. Pá, plugo na rede. O vizinho quer imprimir uma foto, pego o pendrive dele no meu computador. E assim a gente vai. Em algum momento, o nosso computador começa a ficar lento, menos produtivo. Os programas não rodam como tinham que estar rodando. Eles travam. Alguns bloqueios e ele apaga sozinho, a gente não sabe o que está acontecendo. Dá um bug no computador. E várias questões começam a acontecer. E o bom funcionamento deste aparelho, que até então era perfeito, que é o computador e é paralelo com a nossa essência, começa a ficar travado. E nós passamos a ter dificuldades de exercitar e de executar as tarefas para as quais viemos e consequentemente, obter os nossos aprendizados. Ok, aí nós vamos procurar ajuda. Quando a gente tem esse probleminha no computador, a gente leva para um técnico, a nossa máquina, deixa lá um dia, o técnico faz o diagnóstico e nos entrega o computador de novo zerado. E quando a gente recebe esse computador zerado, normalmente ele faz algumas recomendações. Olha, tinham alguns vírus que você recebeu por e-mail, com certeza você abriu algum e-mail que ou é spam, ou é golpe, ou é isso e aquilo, e você deu um ok, executou isso, instalou um vírus no seu computador. Tem vírus que vieram pela rede. Tem vírus aqui que com certeza veio de algum dispositivo, ou um pendrive, alguma coisa que você colocou no seu computador. Então faz o seguinte, seu computador está funcionando, está perfeito, mas não faça mais isso. Não se conecte mais nessas redes não seguras, não instale programas assim e não coloque pendrives alheios. Então nós sabemos o caminho das pedras. Mas o que nós fazemos quando não temos autorresponsabilidade? Deixa, vou continuar levando a minha vidinha do jeito que eu levei até aqui e se der ruim de novo, levo para o moço arrumar. E a gente não aprende, porque o aprendizado está justamente na experiência, no entendimento do que não funcionou, assumir a autorresponsabilidade para não incorrer novamente nos mesmos erros. Então, assim como o computador, que se nós não tomarmos as cautelas para as quais nós fomos alertados por um profissional, que no caso estava sendo apenas um instrumento de prestação de informação para nós, o nosso computador vai travar de novo. E aí nós vamos ficar recorrentemente levando o computador para que uma outra pessoa conserte, sendo que a responsabilidade de mantê-lo em ordem, de ter vigilância com as conexões que eu faço ali, de ter vigilância sobre os padrões, os programas que eu permito que se instalem nele, são meus, eu estou delegando para um terceiro. E o processo evolutivo não é terceirizável, não existe essa possibilidade. Então nós estamos nos auto-enganando quando não assumimos a autorresponsabilidade. Da mesma maneira que no paralelo do computador, quando nós buscamos conhecimento, nós buscamos informações, nós fazemos leituras edificantes, vamos a terapias,
buscamos técnicas novas para o autoconhecimento, mas não implementamos em nossas vidas e continuamos incorrendo nos mesmos padrões anteriores, nós também estamos terceirizando o nosso processo evolutivo, porque é muito simplista, né? Eu fiz uma sessão de terapia vibracional, eu conversei com um psicólogo, fiquei ótimo. Foi apenas um ajuste. Porque se nós não nos mantivermos ajustados, ou não nos mantivermos com padrões que permitam que esse ajuste permaneça, nós incorreremos de novo aquele padrão antigo. E se acreditarmos que ir buscar no externo sempre o conserto destes padrões é a solução, nós estamos nos auto-enganando, estamos abrindo mão da nossa autorresponsabilidade. Então, a autorresponsabilidade é isso, é intransferível. Cada um tem a sua responsabilidade para consigo, para com seus processos. E tudo que nos cerca, sejam pessoas, situações, terapias, profissionais, são ferramentas para que a gente possa ampliar nosso conhecimento, ampliar a nossa consciência, que são sim muito importantes, mas a implementação da vigilância, a implementação de novos padrões e a mudança efetiva só podem ser implementadas por uma única pessoa, nós mesmos. Então, vamos nos manter atentos, não vamos cair nessa armadilha de fugir da autorresponsabilidade, de culpar o outro, de culpar a situação da vida ou de culpar uma circunstância por uma postura que não foi adotada por nós. Eu não fiz isso porque o outro fez aquilo. O outro é o outro, ele tem o livre-arbítrio dele, tem o processo evolutivo dele, ele pode escolher evoluir ou não. Se eu escolhi evoluir, a minha postura tem que estar alinhada com aquilo que faz sentido para mim, independente do outro. Isso é autorresponsabilidade e é a grande chave da evolução. Não é simples, mas é factível, é um exercício, assim como tudo na vida é prática. A gente cai sim, e cai muito. Quando a gente vê, a gente já está delegando. Mas com consciência, a gente assume e puxa as rédeas de volta para a gente. Quando a gente percebe que, mas eu não fiz porque... Já cai a ficha, eu não fiz porque eu não fiz. Então deixa eu assumir e vou fazer. É isso. Nossa conversa de hoje era sobre autorresponsabilidade. Espero que possa ter agregado para vocês. Quero finalizar com uma leitura curtinha que diz o seguinte: a única forma de acharmos as respostas para a verdade que procuramos é através da nossa habilidade individual de aceitar a nossa responsabilidade pessoal por nossas vidas. A autora é Karen Berg. Sem assumir responsabilidades, a gente não alcança as nossas verdades. Espero que a nossa conversa tenha agregado para todos vocês. Vou pedir para vocês curtirem o canal, acionarem esse sininho, dividirem o link com os amigos, porque os canais, quanto mais relevância o canal tem, a gente também tem mais ferramentas aqui para entregar para vocês mais conteúdo. Isso é o que me diz Rodolfo, porque eu não entendo nada disso, tá bom? Espero que essas frequências de hoje, compartilhadas por todos nós, possam reverberar ao longo da semana, dentro do coração de todos vocês, que possam ser compartilhadas com os amigos, com os familiares, com todos aqueles que cruzem os seus caminhos, que vocês possam ser fontes de inspiração e de iluminação para todos ao longo dessa semana. Gratidão pela companhia e até a semana que vem.